Você acredita que a tecnologia pode transformar nossa essência espiritual? Erica Marlowe vivenciou isso. Durante os 7 minutos em que esteve clinicamente morta, ela teve um encontro direto com Jesus e recebeu uma revelação sobre um futuro que parece saído de um filme, mas é mais real do que imaginamos. Ele alertou sobre um engano global que está sendo preparado e que pode impactar a todos nós. Agora, vou passar a palavra para Erica, que compartilhará essa mensagem que o mundo precisa ouvir. Meu nome é Erica Marlowe, e o que vou contar hoje talvez seja uma das histórias mais difíceis da minha vida. Nunca imaginei que precisaria compartilhar isso, mas depois do que vivi, e principalmente após o que Jesus me revelou, percebi que não tinha escolha. O que aconteceu comigo mudou tudo, e sinto que essa mensagem não pode ficar guardada, só para mim. É algo que todos precisam saber, especialmente agora, nos tempos em que vivemos. Tudo começou no dia 12 de outubro de 2023. Eu estava voltando para casa após mais um longo turno no hospital, St. Mary's, onde trabalho como enfermeira. Era um dia comum, daqueles em que você só quer chegar em casa, colocar os pés para cima, ouvir o riso dos seus filhos e sentir o abraço caloroso do seu parceiro. Era isso que eu esperava naquela noite, paz e descanso. Mas, como dizem, a vida tem seus próprios planos. A última coisa que lembro foi o brilho intenso de faróis vindo na minha direção. Era uma estrada molhada pela chuva, escorregadia, e tudo aconteceu muito rápido. O choque foi inevitável. Depois disso, tudo ficou em silêncio. Os médicos disseram à minha família que eu fiquei clinicamente morta por 7 minutos e 23 segundos. Para a ciência, isso é tudo. Minutos que se passaram enquanto meu coração parou. Mas o que vivi durante esse tempo foi muito mais do que isso. Foi uma eternidade. Uma jornada que mudou minha perspectiva sobre tudo, desde o propósito da vida até os desafios espirituais que estão por vir. E o que Jesus me revelou nesse período ainda ecoa dentro de mim como um lembrete constante de que precisamos estar atentos. Logo após o acidente, algo estranho aconteceu. Senti como se estivesse flutuando acima do meu corpo. Eu via tudo claramente. Meu corpo estava ali, frágil e quebrado, enquanto os paramédicos lutavam desesperadamente para me salvar. Eu percebia cada detalhe. A determinação nos olhos deles, os movimentos precisos e urgentes. Um deles, um jovem com olhos cheios de bondade, murmurava uma oração enquanto trabalhava. Eu quis tanto dizer a ele que estava tudo bem, que eu não sentia mais dor, que ele podia ficar em paz. Mas, claro, eu não podia. Não havia mais conexão entre mim e o mundo físico. De repente, algo mudou. Tudo ao meu redor começou a se encher de luz. Não era uma luz comum. Era viva, pura, como se tivesse consciência própria. Não parecia vir de um único lugar, mas de todos os lugares ao mesmo tempo. Era uma luz que envolvia, que aquecia, mas também trazia uma reverência que fazia você perceber o quão pequeno é diante de algo tão grandioso. Senti como se estivesse sendo atraída para cima, envolta por aquela luz radiante. E então, ouvi uma voz. Uma voz que parecia não só falar comigo, mas ecoar dentro de mim. Erica, ela disse, e naquele instante minha alma inteira reconheceu quem era. Era Jesus. Não precisei de mais nada para saber. Não era algo que meus olhos físicos pudessem confirmar, mas minha essência, meu ser mais profundo, sabia que era ele. No início eu não conseguia vê-lo claramente por causa da intensidade da luz, mas sua presença era inconfundível. Havia tanto amor, tanto cuidado, mas também uma autoridade que fazia você sentir que estava diante do Criador. Era como se cada parte de mim estivesse sendo observada, compreendida, e ainda assim completamente aceita. Não havia julgamento. Só amor. Um amor que parecia infinito e inabável. Quando meus olhos finalmente se ajustaram àquela luz, pude vê-lo melhor. Ele era familiar, mas ao mesmo tempo indescritível. Seus olhos, seus olhos,
Eles tinham uma profundidade que eu jamais conseguiria explicar. Era como se neles estivessem todas as respostas, toda a verdade. Eu me senti completamente conhecida. Não havia nada que eu pudesse esconder. Nenhuma falha, nenhum pecado. Tudo estava exposto diante dele. E mesmo assim, o amor que ele transmitia não mudava. Era constante. Minha filha, ele disse, com uma voz que parecia atravessar o tempo e o espaço. Eu a trouxe aqui por um motivo. O que vou mostrar precisa ser contado. Meu povo está dormindo, e a mentira que está por vir é maior do que eles podem imaginar. Por um momento, hesitei. Eu sentia que tinha tanto a aprender, tanto a perguntar. Mas uma preocupação me tomou. Como eu, uma pessoa tão comum, poderia carregar uma mensagem tão importante? Senhor, consegui dizer. Embora não com palavras físicas, sou só uma enfermeira, quem vai me ouvir? Ele sorriu. E aquele sorriso, cheio de ternura e certeza, me marcou para sempre. Eu sempre usei os humildes, ele disse. E naquele instante, entendi. Não importava quem eu era. Não importava a minha profissão, meu nível de conhecimento, ou quantos erros eu havia cometido. O que importava era a mensagem. A verdade que ele me confiava, porque essa mensagem não era minha, era dele. E tudo o que eu precisava fazer era contar, compartilhar e confiar que ele cuidaria do resto. Agora estou aqui, tentando encontrar as palavras certas para descrever algo que vai muito além do que a linguagem pode expressar. Mas faço isso porque sei que alguém, em algum lugar, precisa ouvir isso. Você que está assistindo, talvez tenha dúvidas, medos, ou se sinta perdido. Saiba que você é conhecido. Saiba que você é conhecido. Você é amado. E mais importante, você não está sozinho. O que Jesus me mostrou foi um alerta, um chamado para acordarmos, para estarmos atentos. O engano que está por vir não será óbvio, será sutil, quase imperceptível. Mas ele nos deu ferramentas para discernir, para resistir. Precisamos estar vigilantes, fortalecer nossa fé e ajudar uns aos outros a não cairmos na mentira. Essa história não é sobre mim. É sobre todos nós. Sobre como podemos juntos encontrar a verdade e viver de acordo com ela. Eu espero que de alguma forma essas palavras toquem seu coração e lhe deem a força que você precisa para enfrentar o que vier. Porque no final, o amor dele é suficiente para nos sustentar. Sempre compartilhe o que eu lhe mostrar. Não se preocupe com quem ouvirá. Eu cuidarei do resto. Com essas palavras, Jesus segurou minha mão, e em um instante, estávamos em um lugar que parecia uma rua comum. Porém, algo dentro de mim sabia que aquilo não era apenas o presente. Era o futuro. Um futuro assustadoramente próximo. Tudo parecia familiar. Os prédios, as pessoas, a correria do dia a dia. Mas havia algo diferente. Algo que não se via à primeira vista. Érica, Jesus disse, sua voz carregada de autoridade e compaixão. Observe-a atentamente. O inimigo é astuto. Ele sabe como enganar até os mais fiéis, se puder. O cenário estava cheio de movimento. Homens e mulheres caminhavam apressados, cuidando de suas vidas, completamente alheios ao que estava por vir. Contudo, percebi que havia algo estranho em como interagiam com a tecnologia. Era mais do que simples uso. Parecia uma fusão. Notei uma mulher entrando em uma cafeteria. Ela não usou um cartão de crédito, nem seu celular para pagar. Simplesmente passou a mão sobre um sensor, e a transação foi concluída. Uma pequena luz brilhou sob sua pele por um breve momento. Senhor, perguntei, incapaz de conter a curiosidade, isso é a marca da besta? Não, ele respondeu calmamente. Mas com firmeza, isso é o começo. O que você está vendo é o caminho. Veja como o engano se instala, Érica. E então, a cena mudou. Vi imagens como flashes de memória mostrando como a tecnologia foi gradualmente introduzida no mundo. Tudo começou de forma inofensiva. Pequenos dispositivos que prometiam conveniência, substituir chaves, cartões de crédito,
e registros médicos. O mundo inteiro os adotou com entusiasmo, incluindo os cristãos. Para muitos era apenas mais um avanço da modernidade. As igrejas também abraçaram essa tecnologia. Congregações inteiras usavam os dispositivos para acessar bíblias digitais, fazer doações e se registrar em eventos. Não havia questionamento. Não envolvia adoração ou qualquer tipo de juramento. Para eles, era só tecnologia, uma ferramenta útil. Preste atenção. Jesus disse, com um tom de alerta que ecoava dentro de mim. Satanás não apresenta o mal de forma óbvia. Ele sabe que isso afastaria meu povo. Em vez disso, ele se move devagar, como uma serpente envolvendo sua presa pouco a pouco. As imagens continuaram. A tecnologia evoluía rapidamente. Os dispositivos se tornaram indispensáveis, monitorando a saúde, prevendo doenças, regulando o humor e até os padrões de sono. Tudo parecia incrivelmente avançado, quase milagroso. Nem tudo que reluz é ouro, Jesus disse. Enquanto eu observava os avanços com espanto, o inimigo é um mestre em criar armadilhas disfarçadas de bênçãos. Vi pais implantando esses dispositivos em seus filhos com lágrimas nos olhos. É para a segurança deles, diziam. Agora podemos saber onde estão, monitorar sua saúde, protegê-los. Era uma promessa de proteção em um mundo perigoso, especialmente para os mais vulneráveis. Senhor, perguntei, como podemos alertar as pessoas? Tudo isso parece tão útil, tão inofensivo, como convencê-las de que há algo errado. Ele me olhou com uma tristeza tão profunda que senti meu coração apertar. Esse é o maior engano, ele respondeu. O inimigo sabe que meu povo rejeitaria algo obviamente maligno. Então, ele vem disfarçado de luz. Essa foi a revelação que mudou minha forma de ver o mundo. Uma lição sobre vigilância, sobre não aceitar tudo que parece bom, sem discernir sua verdadeira origem. E é por isso que estou aqui hoje, contando essa história para alertar, para abrir os olhos de quem estiver disposto a ouvir. Porque no fim, nem tudo que reluz é ouro. E é preciso estar atento, antes que seja tarde demais, como um anjo de luz prometendo soluções para os problemas, oferecendo uma vida mais fácil e confortável. É assim que o inimigo trabalha. Conforme eu observava, percebia como a tecnologia havia se infiltrado na vida das pessoas, mudando-as de formas que à primeira vista pareciam insignificantes. Os que possuíam os implantes dependiam deles, para tudo. Não apenas para coisas práticas, como pagamentos ou segurança, mas para algo muito mais profundo. Suas emoções, suas decisões e até seus pensamentos estavam sendo moldados por esses dispositivos. Era como se eles já não fossem totalmente livres. Jesus apontou para uma cena que à primeira vista parecia normal. Uma família estava reunida para o jantar. Pais e filhos sentados à mesa. Algo tão comum e reconfortante. Mas havia algo errado. Muito errado. Suas conversas não tinham a espontaneidade de um encontro familiar. Eram frias, como se seguissem um roteiro. Suas emoções pareciam controladas. Os dispositivos estão influenciando até o mais íntimo. Jesus disse. Eles moldam pensamentos, regulam sentimentos e criam dependência. O livre-arbítrio está sendo lentamente tirado. Não consegui conter as lágrimas. Eles não percebem, Senhor. Não veem o que está acontecendo com eles. Não, minha filha. Eles só enxergam os benefícios: melhor saúde, mais estabilidade, menos preocupações. Não entendem que estão trocando algo precioso, a liberdade de escolher, de amar, por um conforto passageiro. A visão mudou. De repente, eu vi cenas de lugares ao redor do mundo. Em cada cultura, essa tecnologia era introduzida de maneira diferente. Mas o objetivo era sempre o mesmo: criar controle. Em alguns países, os implantes eram promovidos como avanços médicos. Em outros, eram vinculados a incentivos financeiros. E em algumas sociedades, a pressão social era o motor principal. Quem não aderisse era visto como ultrapassado, alguém que não acompanhava o progresso.
Vi como aqueles que questionavam essa tecnologia eram ridicularizados. Eram chamados de teóricos da conspiração, retrógrados, ou simplesmente pessoas que tinham medo de mudanças. Até nas igrejas, aqueles que levantavam preocupações eram silenciados. Diziam que eles não confiavam em Deus, que lhes faltava fé. Meu povo está perecendo por falta de conhecimento, Jesus disse. Sua voz cheia de tristeza. Eles esqueceram meus avisos e esqueceram de ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aceitaram a sabedoria do mundo e negligenciaram a que vem de cima. A cena mudou novamente. Vi como as crianças estavam sendo moldadas por essa tecnologia. Seus pensamentos, suas emoções, até sua espiritualidade, estavam sendo afetados. Elas cresciam sem questionar, aceitando os implantes como parte de quem eram. As escolas ensinavam que esses dispositivos eram naturais, essenciais para o futuro delas. Eram incentivadas a confiar mais nos dispositivos do que em seus próprios instintos, mais do que nos conselhos de seus pais, mais até do que na palavra de Deus. Senhor, eu disse com a voz trêmula. Isso é devastador, como as pessoas não percebem. Por que, minha filha? Elas olham apenas com olhos físicos. Não buscam com os olhos espirituais. Só enxergam os benefícios superficiais, sem perceber o preço que estão pagando. Essa visão ainda ecoa dentro de mim. Não consigo esquecer os olhares vazios, os sorrisos controlados, a perda da liberdade que é tão essencial para a alma humana. Compartilho isso porque sei que é uma escolha. Sempre há. Mas precisamos estar atentos, buscar discernimento e lembrar que nem tudo o que parece bom vem do alto. Que possamos enxergar além do brilho, além da promessa de facilidade e encontrar a verdadeira liberdade em Deus. Eles enxergam as vantagens que têm diante dos olhos, mas não veem o preço espiritual que pagam por isso. O benefício temporal é evidente, mas as consequências eternas permanecem escondidas. Enquanto Jesus falava, a cena ao nosso redor mudou de maneira drástica. O que era antes um mundo relativamente calmo, tornou-se um caos. Bancos estavam fechando, redes de energia falhando, cadeias de suprimentos desmoronando. Por toda parte, havia rostos marcados pelo medo, famílias desesperadas, multidões buscando respostas para problemas que pareciam insuperáveis. Agora veja, Jesus disse, sua voz carregada de seriedade. É assim que a marca será introduzida. Vi líderes mundiais surgindo em telas gigantes, em televisores, em celulares. Eles apresentavam uma solução para a crise. Disseram que a tecnologia atual, que já era indispensável para a maioria das pessoas, precisava ser atualizada. Afirmavam que essa atualização era necessária para garantir a segurança e a estabilidade no futuro. Preste atenção em como eles apresentam isso. Jesus alertou. As mídias promoviam a atualização como algo inevitável e positivo. Era retratada como apenas a próxima versão do que já existia, um passo natural no progresso tecnológico. Líderes religiosos também apareceram, tranquilizando seus fiéis. Diziam que não havia com o que se preocupar. Afinal, era apenas tecnologia e não exigia adoração ou submissão a nenhuma figura específica. Agora, Jesus disse, com uma voz solene, vou mostrar o que eles não conseguem ver. No instante, meu olhar mudou. Eu podia ver o reino espiritual se sobrepondo ao físico. O que enxerguei me encheu de tristeza e horror. Quando as pessoas recebiam essa nova atualização, uma escuridão sutil infiltrava-se em seus espíritos. No início, quase não se notava. Elas continuavam orando, frequentando suas igrejas, lendo suas Bíblias. Mas algo essencial havia mudado. A marca, explicou Jesus, não será introduzida com violência, pelo menos não no início. Será aceita de forma voluntária, até mesmo com entusiasmo. O inimigo aprendeu que a perseguição só fortalece o meu povo. Por isso ele escolhe o engano, apresentando a marca como um passo lógico, benéfico. À medida que o tempo passava na visão,
Eu vi as mudanças acontecendo de forma sutil, quase imperceptível. As orações das pessoas tornaram-se vazias, repetitivas, como se fossem apenas palavras ditas mecanicamente. Suas práticas de adoração perderam o calor e a conexão genuína com Deus. Mas o mais alarmante era que sua capacidade de discernir a verdade espiritual estava desaparecendo. Senhor, perguntei com a voz trêmula, por que eles não conseguem enxergar o que está acontecendo? Porque tudo acontece aos poucos, ele respondeu, com uma tristeza profunda. Como um sapo na água que é aquecida lentamente, eles não percebem que estão sendo afastados do meu espírito até que seja tarde demais. A visão se expandiu, mostrando os diferentes setores da sociedade sendo transformados por essa tecnologia. Na saúde, prometia monitoramento perfeito e tratamentos automáticos. Nas finanças, oferecia segurança absoluta e acesso universal aos recursos. Nos relacionamentos, dizia facilitar uma comunicação mais profunda e harmônica. O que mais me tocou foi observar as famílias. Pais, acreditando estar fazendo o melhor para seus filhos, explicavam a eles como essa atualização garantiria sua segurança, seu sucesso acadêmico e seu futuro no novo sistema mundial. Eles não viam o que estavam entregando em troca. Veja com atenção, Jesus instruiu. Perceba como eles usarão o medo para pressionar aqueles que hesitam. Vi notícias sobre crianças sendo impedidas de frequentar escolas, famílias perdendo empregos, pessoas incapazes de comprar alimentos ou medicamentos, sem um novo sistema. O medo e a pressão social faziam com que muitos, mesmo relutantes, cedessem. Essa visão não era apenas um aviso, era um apelo, um chamado para despertar, para lembrar que nem sempre o que é apresentado como progresso realmente nos leva para frente, que o brilho da facilidade e da segurança pode esconder armadilhas invisíveis. Se há algo que essa visão me ensinou, é que precisamos buscar discernimento, não apenas com os olhos físicos, mas com os espirituais. Porque nem tudo que parece bom é verdadeiramente benéfico. E, acima de tudo, nossa liberdade espiritual é o que há de mais precioso. Você percebe como o inimigo usa boas intenções para desviar as pessoas? Zrenia perguntou, sua voz carregada de dor. Eles acreditam que estão fazendo escolhas sábias, que estão sendo responsáveis como cidadãos e pais. Mas, na verdade, estão escolhendo se afastar de mim. Essas palavras me impactaram profundamente, e a visão mudou novamente. O que vi desta vez foi ainda mais perturbador. A tecnologia que antes era um simples implante físico agora havia evoluído. Ela estava integrada diretamente à consciência humana, modificando não apenas o comportamento, mas também os pensamentos, as emoções e a própria capacidade das pessoas de se conectarem espiritualmente. Esse é o verdadeiro perigo, explicou Jesus, sua voz cheia de seriedade. A marca não é apenas sobre o que as pessoas podem comprar ou vender. É sobre quem elas se tornam. Ela corrompe a imagem de Deus na qual foram criadas. Enquanto Jesus falava, a visão me mostrou como diferentes gerações reagiam a essa atualização. Os mais velhos, que lembravam de uma época mais simples, frequentemente resistiam no início, mas a geração de meia-idade, pressionada por questões práticas, geralmente aceitava. E os jovens, eles abraçavam a atualização com entusiasmo, acreditando que era um avanço inevitável. O próximo estágio da evolução humana. Senhor, perguntei, minha voz hesitante, o que acontece com aqueles que aceitam essa atualização? Jesus fez uma pausa antes de responder, sua expressão carregada de uma tristeza profunda. Aqueles que aceitam de bom grado selam seu destino eterno. Essa atualização não muda apenas seus corpos. Ela altera algo muito mais profundo. Eles perdem a capacidade de sentir a convicção do Espírito Santo e de compreender a verdade espiritual. Enquanto Jesus falava, a visão se desenrolava diante de mim. Vi pessoas que um dia haviam sido crentes fervorosos e apaixonados, gradualmente tornando-se espiritualmente insensíveis. Suas palavras ainda eram religiosas, mas seus corações estavam endurecidos.
Eles podiam citar versículos da Bíblia, mas a força das palavras havia desaparecido. Falavam sobre Deus, mas não podiam mais ouvir sua voz. Senhor, perguntei quase chorando, e os que resistem, o que acontece com eles? A cena mudou novamente, desta vez, vi outro grupo. Aqueles que haviam recusado a atualização. Eles enfrentavam desafios imensos. Não podiam comprar comida em mercados comuns. Seus filhos não tinham acesso às escolas públicas, muitos perderam seus empregos, mas mesmo assim, espiritualmente brilhavam como faróis na escuridão crescente. Esses são os meus fiéis. Jesus disse, seu olhar cheio de amor e orgulho. Eles podem enxergar o que outros não conseguem, porque mantiveram seus olhos espirituais abertos, estudaram minha palavra e aprenderam a discernir a verdade da mentira. Eu os observei enquanto formavam comunidades. Eles se apoiavam mutuamente, compartilhavam recursos, ajudavam aqueles que estavam em necessidade. Não eram violentos, nem movidos pelo medo. Eram pacíficos, mas firmes em sua convicção. Senhor, perguntei novamente. Como as pessoas podem reconhecer isso quando começar? O que devem observar? Primeiro, ele respondeu. Prestem atenção à tecnologia que promete torná-los melhores do que como eu os criei. O inimigo oferecerá melhorias para a mente e o corpo, mas essas melhorias terão um custo espiritual profundo. Segundo, notem quando a conveniência começar a se tornar obrigatória. O que inicialmente será apresentado como opcional gradualmente se tornará essencial para a vida cotidiana. Terceiro, prestem atenção. Observe como o inimigo trabalha. Ele mira nos mais jovens, sabendo que eles aceitarão sem questionar aquilo que seus pais talvez hesitem. Ele busca moldar uma geração inteira, antes mesmo que ela tenha chance de discernir a verdade. As palavras de Jesus ressoavam intensamente, enquanto a visão continuava. Ele me mostrou como essa tecnologia não apenas prometia conveniência, mas também começava a mudar a essência do relacionamento das pessoas com ele. Qualquer coisa que torne a oração mais distante, que diminua a sensibilidade espiritual, ou que enfraqueça a convicção do pecado, precisa ser vista como um alerta. Ele disse com firmeza. Mas em meio à escuridão crescente, algo lindo aconteceu. Vi uma luz romper. Vi uma luz romper. No meio de tudo, aqueles que recusaram a marca estavam sendo cuidados e protegidos de maneiras que só poderiam ser descritas como sobrenaturais. Meu povo não será abandonado. Jesus garantiu. Assim como cuidei de Elias no deserto e dos israelitas no deserto, cuidarei dos que permanecerem fiéis a mim. Vi anjos cercando os lares desses crentes. Vi milagres acontecendo, comida se multiplicando, necessidades sendo supridas de formas inexplicáveis. Mas acima de tudo, vi como essas dificuldades os aproximavam ainda mais de Jesus. Seus relacionamentos com ele estavam mais fortes do que nunca. Senhor, perguntei, o que as pessoas devem fazer para estarem preparadas? Jesus me olhou e suas palavras foram claras e diretas. Diga a elas para fortalecerem seu relacionamento comigo agora, não depois. Elas precisam conhecer minha voz tão bem que possam distinguir qualquer engano. Diga-lhes para estudar minha palavra com diligência. Todas as respostas estão lá, mas sem conhecer a verdade, elas não conseguirão reconhecer a mentira. Diga-lhes para construir relacionamentos sólidos com outros crentes. Nos tempos que virão, eles precisarão uns dos outros. Ensinem as crianças a me amarem mais do que amam as facilidades do mundo. E acima de tudo, diga-lhes para não terem medo. Eu venci o mundo e aqueles que permanecerem fiéis a mim compartilharão dessa vitória. De repente, senti uma força me puxando. É hora de você voltar, disse Jesus. Mas, Senhor, protestei. Há tanto mais que quero saber. Ele sorriu. Cheio de amor. Cheio de amor. O que você viu é suficiente. Compartilhe com fidelidade. Aqueles que tiverem ouvidos para ouvir, ouvirão. No próximo instante, eu estava de volta ao meu corpo. Equipamentos hospitalares ao meu redor. Rostos preocupados, mas dentro de mim havia um fogo ardente, uma urgência de compartilhar tudo o que vi.
Isso aconteceu há 6 meses. Desde então, tenho observado atentamente os avanços tecnológicos ao meu redor. Cada vez que vejo notícias sobre implantes ou integração biotecnológica, lembro-me do que Jesus me mostrou. Alguns me perguntam se sou contra toda a tecnologia. Não sou. Ainda uso meu celular, meu computador, mas sou extremamente cautelosa com qualquer coisa que interfira diretamente no corpo ou na mente humana. Jesus deixou claro que há uma linha, uma vez cruzada, não há retorno. Estou compartilhando isso agora, porque o tempo é curto. A tecnologia que levará à marca já está sendo desenvolvida. A crise que a trará está mais próxima do que imaginamos. Se você está lendo isso, por favor, leve a sério. Estude a Bíblia, ore por discernimento, construa relacionamentos fortes com outros crentes e, acima de tudo, fortaleça seu relacionamento com Jesus. Conheça-o tão profundamente que nada possa se interpor entre vocês. Lembre-se, a marca não será apresentada como algo maligno, virá como uma solução, um atalho, uma promessa de uma vida melhor, mas nenhuma conveniência vale a perda de sua conexão com Deus. Jesus disse que muitos não acreditariam nesse aviso. E tudo bem. Meu papel não é convencer, mas compartilhar o que vi. Aqueles que buscam a verdade a reconhecerão. Se você sente medo ao ler isso, não tenha. Jesus prometeu que cuidará dos seus fiéis. Sua proteção e provisão serão mais do que suficientes. Concentre-se em fortalecer seu relacionamento com Ele, agora, e lembre-se de suas palavras. Eu venci o mundo, o engano será grande, mas nosso Deus é maior. Permaneça próximo a Ele e você não será enganado. Que testemunho poderoso e transformador! A experiência de Erica Marlowe nos lembra de algo essencial. Precisamos estar vigilantes, fortalecer nossa fé e buscar discernimento para enfrentar os desafios espirituais do nosso tempo. O que parece inofensivo pode esconder armadilhas sutis, mas como a Erica nos mostrou, nossa conexão com Deus é a maior proteção que temos. Erica, muito obrigado por sua coragem em compartilhar essa mensagem tão importante. E a você que ficou conosco até o final, minha gratidão de coração. Que essas palavras tenham tocado sua vida e te inspirado a se aproximar ainda mais de Jesus. Que Deus abençoe você e sua família, trazendo discernimento, paz e proteção em cada passo da sua jornada. Nos vemos na próxima e lembre-se, Deus é maior que qualquer engano.